E agora a gente estreia o bloco Diário de Mãe. É uma forma da gente trocar experiência, conversarmos um pouco dos principais acontecimentos da maternidade e de algumas dificuldades. E hoje eu vou falar da volta às aulas. Entra ano e sai ano, a matemática está sempre no top dos assuntos com a dificuldade. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho como ajudar os nossos filhos e eu vou conversar com a Liane Sávio, que é matemática, professora de matemática, para nos contar um pouquinho, né? Sempre tem uma dificuldade, né, Liane? A famosa matemática dá um pouco de trabalho no início. É isso? Sim. E quando começam as aulas, começam as reclamações. Então, é assim que a gente detecta quando o filho está com algum problema. Ele chega em casa contando que não gosta da professora, que não gosta da matéria, que sente dificuldade em fazer os exercícios, mas que todo mundo na sala está entendendo, só ele que não. Esses são os primeiros sinais, sintomas. Isso, de que algo não vai bem. Né? Agora, a matemática é um bicho de 7 cabeças? Eu não acho. Nem eu. Não. Mas alguns filhos não dão esses sinais, né? E aí, quando que o pai vai descobrir? Quando chegam as primeiras notas, né? Que aí é aquele momento desesperador que só quem é mãe e pai sabe o que eu tô falando. Vê uma nota super baixa e você vê que seu filho não sabe praticamente nada. É isso? Não entendeu, acho, né? Não é que não sabe, né? Existe a diferença entre o entender e o aprender. Qual é essa diferença? Na sala de aula, ele é aluno. Ele entende o que o professor fala. Então, é um momento ele é receptivo. Agora, quando ele vai para casa e que ele vai fazer a tarefa, aí ele é o estudante. Aí ele tem que aprender. Então, na sala de aula, geralmente, ele entende. E em casa, com as tarefas, ele aprende efetivamente. Isso. E aí é muito importante, o aluno que sente essa dificuldade, e o pai já detectou, do pai... Se o pai se propuser a ajudá-lo, o pai estar junto, vendo que se primeiro ele está fazendo os exercícios que foram feitos em sala, para depois ele ir para a tarefa. Então, isso é importante, ter esse caderno de estudo. Tá. Certo? Então, vamos lá. Uma dica, então, o aluno, então, é óbvio que tem que prestar atenção na aula, porque acho que a metade do processo é o entender dentro da sala de aula. E tem aluno, eu não sei a mãe que está me assistindo aí, mas se fica ali desenhando, pintando e não presta atenção. Tem como eu detectar que meu filho não presta atenção na aula? Pelo caderno dele, você já vai perceber que falta conteúdo, que tem matéria que não foi copiada, que tem exercício pela metade, e aí na hora dele fazer o exercício da tarefa, dá aquele branco, ele não lembra. São os primeiros sintomas também. Tá, bom, então a gente já detectou aí. Agora, por exemplo, um aluno pequenininho, vamos começar. Desde pequenininho você está percebendo que o treino não está muito bom. Como que os pais podem ajudar? Você já mencionou aí tentar ajudar na hora da tarefa, mas isso é uma questão que levanta uma certa polêmica. Eu preciso ajudar o meu filho a fazer tarefa? O que eu posso ajudar? Alguns pais têm conhecimento da matemática, gostam da matemática, têm tempo para isso e podem ajudá-lo sim. O que acontece é que alguns pais, ao tentar ajudar, resolve o problema. E complicam. Por quê? Porque as maneiras são diferentes. Sim, mudou muito, né? A forma de explicar, né? Sim, e aí vira aquele impasse, né? E aí aquele momento que muitas vezes não compensa. O estresse gerado em torno. O filho já tem a dificuldade. E aí esse peso do pai tentando explicar e não conseguindo, e aí a matemática passa a ser mais complicada. Então a dica ao invés de ajudar do jeito que resolver um problema do jeito da minha época, por exemplo, eu posso deixar a tarefa em branco e pedir para ela perguntar, por exemplo, o professor, seria uma solução? Sim, uma boa saída também é a mãe dizer assim, me conta como que teu professor explicou isso. Porque nesse processo a mãe já vai percebendo, né? E aquela mãe que tem essa facilidade já vai poder ir falando como o professor fala. Mas eu também acredito que uma boa saída é essa.
né? Esporadicamente, o aluno está com dificuldade, então encerra e aí pedir para o filho ir buscar ajuda com o professor, sim. Agora, Eliane, a tabuada. Tabuada, hoje até inclusive eu fui buscar minha filha na escola e de repente estava lá e vi uns pequenininhos, menores, falando da tabuada. Como que eu ajudo uma criança a assimilar a tabuada? Primeiro processo, ele tem que entender a lógica, certo? O raciocínio. O que é 2 vezes o 3? É 3 mais 3. Ele entendeu que esse 6 é 2 vezes o 3. Então, o processo é muito importante. Que na escola é muito bem trabalhado isso. Seja com objetos, seja com as contas, seja na parte prática. Enfim, passado esse primeiro momento, o segundo momento é decorar mesmo. É decoreba, né? Não tem outro jeito, certo? É fazer, é a mãe tomar, é a avó tomar, é fazer competição, é a mãe quando está dirigindo e cobrando e tomando. Tem jogos hoje que facilitam isso e colocam uma disputa aí e criança gosta disso. Né? Então a gente acaba desmistificando o monstro que é a matemática, né? Com diversão, dá para ser divertido. Dá para ser divertido. Agora a tabuada tem que decorar? Sim. Pronto, não tem jeito. Não. Bom, a gente está falando até agora dos pequenos, né? Mas aí quando chega na adolescência, você acha que seu filho foi tudo bem, tirou nota, passou de ano, aquela coisa toda. E esse adolescente começa a ter novas matérias, física, e a matemática vai avançando e a gente vê uma dificuldade. Eu consigo ajudar esse filho adolescente a resgatar algumas dúvidas? O que eu posso fazer se a partir do momento do Fundamental 2 ou ensino médio aparece aí dúvida? Aí o conteúdo começa a ficar mais abstrato. Aí é hora de procurar um profissional mesmo, certo? A própria escola muitas vezes oferece esse trabalho, né, que é chamado de aula de apoio, aula de reforço. Algumas crianças se adaptam, alguns adolescentes se adaptam bem, né? Outros precisam de um acompanhamento individualizado, seja particular mesmo, individual, ou em grupos pequenos, né? Alunos da mesma escola, da mesma série, em grupos pequenos funcionam muito bem. E eu consigo resgatar isso, porque às vezes a gente vê que a dificuldade é na matemática básica, né? Sim. E aí muitas vezes eu preciso voltar do mesmo jeito que eu ensino os pequenos. Seja com material dourado, seja com um disco de frações, para que ele possa entender. E aí esse processo é mais rápido, porque ele já tem mais maturidade. Bom, então fica a dica aí para as mães que estão nos assistindo. Os primeiros sinais já dá para socorrer, mas isso deve ser constante. Primeira dúvida deve ser sanada, né, Eliane? Isso. E é muito importante esse acompanhamento. O pai que optar por um acompanhamento na matemática, é importante que ele venha sempre no mesmo horário, que ele faça a tarefa, que ele tire dúvida do conteúdo da semana, que ele se prepare para a prova, não aquela preparação só no final, na véspera da prova. Então, preparar-se para a véspera da prova não resolve o problema, é isso? É. E matemática pode ser muito divertido, né? Sim.